E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar para que possamos desenvolver ideias que a grande maioria não desenvolve, não é? Para que nós possamos falar em filosofia, que é algo que foi esquecido, que é algo que não tem mais valor nos dias de hoje, porque tudo é muito material e cada vez mais material, né? Por mais que você se insira no mundo virtual, o mundo virtual é uma cópia, né, desse mundo aqui. Isso é muito interessante, né? Tem pessoas que perguntam: Ralf, você não gosta de game? Você não gosta de jogar, né? Eu já tentei, mas como é uma cópia desta realidade, eu acho chato, entende? É claro, né, que nos games você pode fazer coisas que você não faz no mundo real, né? Dar tiro em pessoas, e, sei lá, pilotar um helicóptero, mas é tudo muito, para mim, ainda muito bidimensional, digamos assim, né? A experiência tridimensional é diferente. A experiência com óculos de realidade virtual, por exemplo, é bem diferente, né? Você se sente no ambiente, mas ainda assim você está saindo do seu ambiente, um ambiente que simula uma realidade, né? Seria interessante, talvez, você ir para um ambiente onde fosse totalmente diferente dessa realidade aqui, né? Mas as pessoas estão sempre buscando reproduzir o real, o que elas acham que é real, né? Acho interessante isso, né? Como o ser humano ele gosta de reproduzir a realidade em mundos virtuais, né? Aí você vai para o mundo virtual, você acaba tendo a mesma chatice que você tem aqui nesse mundo, né? Que é ter que ficar rastejando sobre um terreno, buscando apertar um botão, ou sei lá, dar tiro. Isso, depois de um tempo isso fica chato, né? Praticamente, pessoas que têm um pouco mais de inteligência começam a achar chato, né? Tem alguns que se viciam, e eu acredito que até comecem a buscar mais e mais jogos porque estão viciados realmente, né? E é muito difícil alguém quiser um jogo, querer jogar de novo, né? Então, que é outros tipos de atividades. E no mundo real é a mesma coisa, né? Você fica sempre inventando coisas novas para fazer, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né? Deixa eu tomar meu vinhozinho aqui. Hoje, né? Domingo. Dia 12 de novembro de 2023. Estamos aqui falando sobre realidade simulada. Temos aqui nosso grande mestre Morpheus, do filme Matrix, né? Propondo essas duas situações, né? As duas situações clássicas, né? Da vida que continua a mesma coisa, e você opta, né? Por não pensar em nada, por não resolver nada na sua vida, por não mudar nada na sua vida. Fica tudo na mesma, né? Você continua casadinho, ai, criando um monte de planos, né? Nessa vida que carece de realidade, é uma vida que está escoando por dentro dos seus dedos, você não consegue reter, né? E aí a pílula azul é isso, é continuar sendo gado. E a pílula vermelha é você simplesmente entender que você está numa prisão, né? Uma prisão dentro da sua mente, não fora, não existe nada fora. Portanto, né, o vídeo aqui é para tratar sobre essa questão de que nós somos sim uma singularidade. A consciência, sabe, não tem como você compartilhar o que você sente, não tem como compartilhar o que você é dentro da sua mente. Isso é impossível, porque cada um sente de uma forma, cada um existe nesse mundo aqui sobre uma determinada perspectiva de realidade, né? Quanto mais materialista você é, quanto mais atômico, né? Quanto mais você gosta do peso, do cansaço, do labor, né? Do dia a dia, quanto mais você gosta de transpirar,
sabe? De se relacionar, de se afundar nos relacionamentos. Quanto mais você precisa de pessoas, mais você está na Matrix. Matrix, a palavra remete a mater, que remete à matéria, que surge também de mãe. Matrix, mãe, matéria, mater. A célula mater da sociedade é a família, né? Então, uma das maiores matrix é a família. É na família que o indivíduo aprende a se socializar, é na família que o indivíduo aprende a se afinizar com esta ou com aquela pessoa, ou com diversas pessoas. É na família que o indivíduo aprende a ter gratidão, a ficar preso, não é? Na gratidão, né? Porque fizeram isso por mim, agora eu não posso dizer não. Como se alguém tivesse obrigação com alguém neste mundo, né? Nós temos obrigações básicas, claras, de convivência. Quem bota filho no mundo tem sim que cuidar muito bem, mas você não é dono desta pessoa. Você não é dono dos valores desta pessoa. Como eu falei antes, você não sabe o que passa dentro da cabeça desta pessoa, que você supostamente colocou no mundo, como se você tivesse gerado, como se você tivesse criado. A gente não cria nada. Dar uma gozada é criar alguma coisa? Dar uma gozada é só ter um prazer animal, né? Então todos os animais são deuses, todos os animais são criadores, porque colocam filhote no mundo? Claro que não, né? Isso é um ato instintivo, emocional, quase sempre, né? Quase sempre, né? Irracional, impensado, não intencional. É um acidente. A gravidez é quase sempre um acidente. Na natureza, sempre, né? O animal não pode dizer não aos seus instintos, mas nós humanos temos essa condição. Então hoje eu queria falar aqui, né, nessa madrugada, acho que já está quase 1h da manhã, né, domingo, acordei com vontade de fazer esse vídeo aqui, já tinha elaborado mais ou menos alguma coisa ao longo do dia, né, e tem alguns tópicos aqui que eu queria tocar, porque é igual sala de aula, sabe, o nosso canal. Acho que qualquer canal, né? As pessoas muitas vezes falam que existe uma repetição. Pô, você está repetindo o tema, você já falou nisso. Mas é sala de aula, cara. Encare isso aqui como um local de aprendizado. E para você aprender as coisas, você tem que repetir, né? Você tem que estar sempre tocando os mesmos assuntos, mesmo que de forma diferente, para a coisa não ficar redundante, chata. Mas nós temos sim que tratar sempre das mesmas questões em vários vídeos. A repetição é algo importantíssimo para o nosso aprendizado neste mundo. Então, o que acontece, né? O que acontece? A solidão. As pessoas não compreendem. É muito difícil para o indivíduo que tem uma consciência de gado, né? Para o indivíduo que tem uma mente massificada, que copia comportamentos. Isso não é só entre os leigos, não, gente. Isso não é só entre as pessoas ditas comuns, não. É também entre médicos. Pessoas que trabalham com pessoas, né? Diretamente. Psicólogos, neurologistas, psicanalistas, todo tipo de gente que trabalha com a mente, psiquiatras, né? Muitos não compreendem isso, porque são formados em faculdades, sabe? São pessoas que vomitam o que elas aprenderam ao longo de suas vidas. É muito comum a gente ver os filósofos de hoje em dia, o cara, repara só, né? Repara, esses grandes ditos filósofos do presente, né? Eles estão sempre assim, né? Fazendo alguma referência, né? Porque fulano de tal no livro tal disse tal coisa. Porque o grande mestre fulano de tal disse isso no livro tal. Ele não tem muita capacidade de pensar por si. Entende? A cultura é importante, sim, né? Ler, ter referências é importante, mas para mim o mais importante é a capacidade interpretativa.
Sabe, para mim o mais importante é você mesmo conseguir desenvolver as suas ideias, os seus pensamentos. Isso para mim é verdadeira consciência. Inteligência tá cheio por aí. Entende? Até cachorro tem inteligência, até gato tem inteligência. Inclusive os gatos são animais bem inteligentes. Né? Quando eles cima com alguma coisa, que eles querem passar em algum lugar, eles arrumam um jeitinho, né? Então, existem animais que são capazes de abrir trincas, né? de porta. A inteligência está em toda parte. A inteligência está na vida, está no ser humano, né? A inteligência é algo funcional para a nossa sobrevivência. Agora, para pensar, né? Para ser algo além de humano, humano muito mais que humano, né? Como dizia Nietzsche, é preciso você ter um outro nível, uma capacidade de se afundar mais nas ideias, né? De esquecer um pouco até as referências e de criar as suas próprias interpretações, as suas próprias ideias, suas próprias especulações. Isso é o gênio, né? O gênio é aquele que cria algo que ninguém criou. O gênio é quem vê algo que ninguém vê. Para mim, o sentido da vida de uma pessoa que desenvolveu consciência é ser genial. É em todos os lugares, todas as situações onde estiver, está sempre observando individualmente, né? Sempre olhando com aquele olhar mais crítico. Enquanto todos estão distraídos, enquanto todos estão fazendo o que todo mundo faz, né? Você está ali com uma visão diferenciada, olhando os detalhes, né? Que o diabo mora nos detalhes, como diz. E aí você se torna genial, né? As pessoas não conseguem entender como você vê coisas que elas não veem. Porque você está atento, você não está disperso. É por isso que eu tenho como prática de vida, né? Minha prática de vida, esse isolamento. Ainda que eu esteja no meio das pessoas, eu estou isolado. Eu gosto de comer quieto no meu canto, não gosto de comer conversando. Porque o processo de se alimentar é um processo importante, porque também envolve a sua psicologia. Se você está comendo e não está prestando atenção no que você está comendo, o seu corpo simplesmente está recebendo um alimento e as suas células não estão, né? A sua mente inconsciente não está voltada para o prazer da comida, não está voltada para aquele entendimento que eu estou me alimentando para nutrir o meu corpo, para acumular energias, me fortalecer. Não, se você come, conversando, distraído, você nem percebe o que você está comendo. E de forma inconsciente, seu organismo também não vai absorver tantos nutrientes. Porque já que você está comendo por comer, né? Está prestando atenção, está se concentrando. Quem é que gosta de ser ignorado? Ninguém gosta. Seu organismo também não gosta de ser ignorado. Seu organismo é uma unidade à parte. Né? Mente e corpo são duas coisas integradas e, ao mesmo tempo, duas coisas separadas. Existe uma entidade biológica, física, um robô, uma máquina, não é? Que vai parcialmente obedecer às suas ordens conscientes e, na maioria das vezes, praticamente mais de 90%, o seu corpo age inconscientemente. É uma máquina autônoma. Faz tudo ou quase tudo sozinha. Você participa muito pouco da constituição do seu corpo, das ações das suas células. Você participa muito pouco das reações internas do seu corpo, das defesas, das questões biológicas e fisiológicas. Você participa muito pouco. Mas você tem uma participação ainda muito importante, mesmo que seja mínima, que é saber quem você é. Entende? Esses talvez 10%, né, que você escolhe, que você opta no seu comportamento no dia a dia, vão dizer para o seu corpo quem você é. Isso é muito importante. Né? Ser inseguro, ser alguém que está sempre precisando dos outros, ser uma pessoa dependente emocionalmente, fisicamente das pessoas e das coisas, vão dizer para o
seu ser, né? Para sua máquina autônoma, quem você é. Se essa sua máquina autônoma, esse seu corpo, né, acreditar que você é um fraco, acreditar que você é uma pessoa que não se concentra em você mesmo, acreditar que você é uma pessoa que depende, você pode ter certeza de uma coisa: essa sua máquina vai se configurar desta forma. Então, o seu comportamento é muito importante. Na hora de você se alimentar, né? Na hora de você se nutrir, você está com o pensamento concentrado no que você está fazendo. Porque, como eu falei, se você alimenta o seu corpo, mas você não dá importância para isso, o seu corpo também não vai dar importância para isso. E aí você não vai adquirir os nutrientes dos alimentos, né? E vai acabar adoecendo. E, do ponto de vista da sua personalidade, isso também é muito importante. Porque a saúde, né? Essa questão da pílula azul, da pílula vermelha, né? Eu até podia ter arrumado essas pílulas, né? Próximo vídeo eu vou arrumar a pílula azul e a pílula vermelha, vai ficar mais bacana, né? Essa questão de você ser alguém direcionado, condicionado pela Blue Pill, né? Vivendo uma vida que todo mundo vive, continuando sempre a tradição de todas as gerações, família, religião, política, esportes. Você veio no mundo para ser feliz, né? Blue Pill. A cor azul tem a ver com o céu, com a ilusão, com o sonho, com a fantasia, né? E a Red Pill, né? A pílula vermelha, ela remete a uma condição de sofrimento, de descoberta, de maturidade, de coragem, de sair da vida comum, de se abster, né? É uma condição de abstenção. A pílula vermelha, né? A Red Pill, ela não tem essa cor à toa, é cor de sangue, é cor de luta, não é? É cor de uma coisa que vai te fazer sentir muita dor. Não porque a Red em si faça você sentir dor. A Red não faz você sentir dor. A Red faz você identificar a dor. Perceber a dor que você não percebia antes. Te dá uma visão. Olha, isso é uma das maiores buscas de todas as religiões orientais antigas. Hoje a religião virou um lixo, né? Hoje a religião virou entretenimento. Hoje a religião virou show. O cara não quer ir mais no bar, né? Ele quer ir para a igreja. Tem tudo que o bar tem. Tem música, né? Tem pessoas. O cara vai ali para passar um tempo. O cara vai ali para se sentir um pouco melhor, para se desestressar. Então as igrejas viraram isso, né? As religiões orientais nunca tiveram esse pensamento. E as religiões orientais nunca foram coletivas. Era uma ideia de espiritualidade que tinha a ver com você, com o seu próprio autoconhecimento, e não com estar misturado entre as pessoas para transformar a religião nesse show da fé ou numa empresa, né? Ao contrário, né? As tradições orientais queriam que você se afastasse das empresas, do comércio, do comportamento do mundo, e se voltasse para você mesmo, para tentar descobrir algo, ter uma nova visão. Isso se chama transcendência dentro, né, do universo religioso. Transcender é ver o que você não via antes. É aprender algo de novo. Quase sempre tem a ver com desconstrução nesse mundo aqui, né? O ateísmo é uma desconstrução do teísmo. É uma desconstrução de toda uma cultura mentirosa de que existe um Deus fora de você. Quando na realidade o único Deus da sua vida é
você mesmo. É você que tem que fazer tudo, é você que manda na sua realidade parcialmente, né? Uma parte você controla e outra parte você é controlado, mas estão integradas, né? A questão de saber quem você é com você, entende? É mais ou menos como se fosse um cavalo, né? O nosso corpo é como se fosse um cavalo, sabe? Não é o cavalo que diz para onde vai. A não ser que seja um cavalo selvagem, né? Nós estamos falando aqui numa integração, né? Entre mente e corpo. E nessa analogia, nós podemos usar o cavalo, né? Como o cavaleiro e o cavalo. Então, o cavaleiro, né? Aquele que está no domínio do cavalo, é quem diz para onde o cavalo vai. Ele que cuida do cavalo. Ele que faz o cavalo forte ou fraco, né? Através do treinamento, através de estar sempre ali junto com o animal de uma forma afetiva, buscando um entrosamento, né? Mas deixando bem claro quem é que manda, que o animal é inferior, é irracional, o seu corpo é irracional, o seu corpo é uma máquina que vai ser modulada de acordo com a sua mente. Você é o cavaleiro. Você é quem está no domínio da máquina. Ainda que uma pequena porcentagem, né? Mas extremamente importante. Se você se deixar levar, outros vão controlar a sua máquina interna. Outros vão controlar esse seu corpo, essa sua organização. Outros vão dizer se você é doente ou se você é saudável. Outros vão dizer se você é forte ou se você é fraco. Isso é insegurança. E é por isso que as pessoas se buscam, né? As pessoas estão sempre se buscando por causa da insegurança. Não tem essa capacidade de compreender que a solidão, né? Em primeiro lugar, não existe. Filosoficamente falando, né? Se nós somos dois, corpo e mente, né? Isso eu estou simplificando, que é muito mais complexo. Nós temos mundos dentro das nossas mentes, nós temos cidades, nós temos pessoas, tudo está aqui, né? Tudo é projetado, né? Desse ambiente que se chama de fora, né? Mundo real, né? Que não existe, é uma interpretação. Então, nós temos tudo aqui, tudo está aqui. O dia que o ser humano compreender isso, que ele está sozinho, isolado aqui dentro, ele vai querer no máximo compartilhar, mas jamais depender. Porque ele nunca vai se sentir sozinho. Existem duas questões, né? A questão de estar solitário e de estar sozinho. São duas questões bem diferentes, né? Solitário, né? Tem um contexto de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que queria estar com as outras. Sofre um isolamento forçado, né? Isso tem a ver com solitário, né? Aquela pessoa solitária. É uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, né? Dificuldade de estabelecer comunicação com as pessoas. Carente, né? Solitária. Agora, sozinho, né? É uma condição física. Não é uma condição psicológica. Solitário tem mais a ver com psicológico, né? Sozinho tem a ver mais com físico. Então você pode estar sozinho e não ser solitário, que é o nosso caso aqui, né? E como eu falei, você sempre tem dois elementos. Quem compreende esses aspectos psicológicos, esses aspectos da Matrix, se você entende que você é uma mente e um corpo, você estabelece esse diálogo interno, você nunca vai estar sozinho. Você vai estar sempre falando sozinho, né? Como dizem, né? Eu falo muito sozinho. Por quê? Porque eu estou comigo mesmo. Sabe? Eu tenho confiança. Como se fosse um fio, né? Imagina um fio onde você se segura. Confio, né? Confiança, né? Confiar. Eu tenho aqui um fio, eu tenho aqui uma fortaleza. Que sou eu mesmo. Então, disso depende a minha saúde, disso depende o meu bem-estar. Porque pessoas são perigosas, você não sabe o que está dentro da mente das pessoas. E as pessoas têm os seus próprios interesses. Ninguém se aproxima de ninguém à toa. Um homem se aproxima de uma mulher dizendo que ama por causa de sexo.
Um amigo se aproxima do outro por empatia ou porque os gostos são parecidos, mas existe sempre algum interesse por trás, né? Seja de ter companhia, seja de não ficar sozinho, isso já é insegurança, isso já é perigoso. As pessoas podem desenvolver certos relacionamentos psicóticos, onde acha que não pode viver sem o outro. Isso em todo tipo de relacionamento. Seja amoroso, seja de amizade, né? Seja de submissão, né? Fanatismo por algum líder. Tudo isso você tem que olhar para dentro de você. Se você descobre que você tem dentro de você, pelo menos, né, esses dois aspectos simplificando, isso é um vídeo complexo, né, que demoraria horas. A gente tem que segurar o tempo, senão, né, a coisa não... Né? É até interessante que a gente vai podendo fazer outros vídeos falando sobre as mesmas questões, como eu falei inicialmente. Existe uma certa necessidade de repetição. E a gente repetindo, a gente acaba falando coisas novas também. Né? Variações sobre o mesmo tema. Então hoje eu te digo, né? Você tem que pensar dessa forma, se você não pensava antes. Primeiro, compreenda, você não está sozinho. Você é o seu próprio Deus. Isso não é brincadeira, gente. Isso não são palavras ditas aleatoriamente, não são palavras. Isso é conhecimento antigo, isso é conhecimento das tradições orientais antigas. Você nunca está sozinho, ainda que você esteja fisicamente sozinho. Na realidade, você nunca está solitário. Se você se sentir desta forma, se você precisar das pessoas, é um problema sério. Porque você não está compreendendo, você está na blue pill, né? Você está na ilusão e na fantasia, achando que os outros vão te completar. Achando que você precisa de um amor, que você precisa de uma família, para você criar um monte de problemas. Porque família é problema, pessoa é problema, relacionamento é problema. Esse é o drama da vida humana, é o drama da blue pill. Onde o indivíduo não reconhece o sofrimento e ele só se enreda cada vez mais. Cada vez mais e mais sofrimento. Lidando com pessoas que podem desaparecer de uma hora para outra da sua vida. Lidando com pessoas que podem adoecer, morrer, te trazer muito sofrimento. Lidando com pessoas que podem te atacar, te roubar, te trair. Né? Então essa é a Blue Pill. Essa é a oferta do grande Morpheus. Essa é a oferta que eu, Ralph Gomes, te faço. Se você valoriza o meu trabalho, se você nos acompanha, né? Se você conhece as nossas ideias, a Red Pill é difícil, não é fácil. A Red Pill é o começo da maturidade, é o começo de ver coisas que ninguém vê. E aí você consegue, né, através da Red Pill, através desse vermelho de sangue, de conflito, às vezes você tem que se afundar em você mesmo, né? No seu próprio sangue, na sua própria parte interna, porque nós somos um organismo, um sistema fechado, né? Isolados aqui, isolados dentro deste corpo. A Red Pill te ensina isso, né? Te ensina a observar que você é esse sistema isolado, mas ao mesmo tempo você é mente e corpo. Você não está sozinho. Ou melhor, você nunca está solitário, né? Ainda que esteja sozinho. E aí você começa a apreciar coisas que outras pessoas não apreciam e nem conhecem. E acham que é sofrimento, que acham que é dor, que é a solidão. A solidão é o grande pavor, né? É o grande pânico de todo mundo. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser idolatrado, todo mundo quer ter muitos amigos. Né? O homem é o maior espetáculo para o próprio homem. E a Red Pill vai te mostrar que isso é uma mentira. Que isso é uma ilusão. Que isso te prende e te envolve em diversos relacionamentos potencialmente perigosos. Tanto do ponto de vista físico, né? Você sofrer violência, roubo, sei lá, né? Até morte. Ou do ponto de vista psicológico, da dependência de outras pessoas em relação a você,
pessoas que de repente você quer descartar da sua vida porque já não te convém mais e aí não dá, porque o outro já está fascinado, o outro já está te idolatrando, o outro não se vê mais sem você. E você tem que começar a identificar também essa dependência dos outros. Pessoas muito grudentas, pessoas que dependem muito da sua atenção, são pessoas que estão buscando Deus, buscando deuses, buscando coisas fora, salvadores, complementos, esposa, marido, filho. Nada disso vai tirar do seu isolamento, nada disso vai te salvar. Mulher morre, filho vai embora, filho cresce, te abandona, vai ver a vida dele. A mulher, o homem deixa de te amar, ou simplesmente, sabe, é um filho da puta qualquer que você pensava que amava, pensava que te amava, e é só posse. E a posse é um sentimento perigoso. Nós vemos muitos crimes aí ocorrendo porque as pessoas não aceitam simplesmente perder a sua posse. Então você tem que aprender também a olhar para as pessoas e ver com quem você está lidando, né? E como isso é difícil, porque as pessoas simulam muito bem, né? As pessoas se mostram muito boazinhas, sabe? Se mostram muito solícitas quando estão com algum interesse, né? É assim que os relacionamentos começam, né? Sempre um mar de rosas. Tudo é flores, né? Depois aparecem os espinhos. Espinhos esses, né? Que às vezes você não consegue retirar, né? Entram na tua pele, te marcam, te perfuram, fica ali pro resto da vida. Se você continuar vivo. Dependendo do caso, né? A tua cara metade vai querer te matar ou se matar e te levar junto. Mas o tema realmente era esse, né? A questão da solidão. Por que somos tão solitários? Geralmente, pessoas da mente, né? Pessoas do intelecto, pessoas que buscam a transcendência, que buscam existir num mundo virtual e não nesse mundo falso aqui, né? Para nós, o mundo virtual, o mundo dos sonhos, o mundo da mente é muito mais real do que esse mundo aqui, porque esse mundo aqui é um mundo de representação. É um mundo que nós alcançamos através dos nossos sentidos. Mas é um mundo que na realidade está aqui dentro. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Eu vou pedir, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Esse ícone aqui, né, que é uma lâmpadazinha da transcendência, né, da iluminação da consciência. Nos ajude a chegar aos 4.000 inscritos, aos 4K, né? Já estamos passando aí de 3.500. E com a ajuda de vocês a gente vai cada vez mais longe. Nós estamos nos adaptando muito bem ao YouTube. O YouTube está nos dando mais alcance. Nós também estamos aprendendo, né? Claro, né? A linguagem do YouTube, que é uma linguagem pública, onde nós simplesmente não podemos falar o que nós queremos como crianças. Temos que aprender, sim, a linguagem, né? A educação. Temos que aprender a controlar o nosso lado impulsivo, o nosso lado agressivo, porque somos todos animais, né? Estamos aqui exatamente para isso. Esse vídeo aqui é exatamente para falar nisso. É importante você transcender os seus aspectos animais. Identificar quando você está agressivo, quando o animal te domina. Isso é um sinal que você ainda tem muita coisa para trabalhar. Isso é um sinal que a emoção ainda está muito forte em você. A Blue Pill, né? Ainda está muito forte em você. Blue Pill é emoção, cara. Por isso que é azul, né? Cor da água, né? Cor dos oceanos, cor do céu. Remete à lua, né? Cor azul, né? Remete a esses aspectos, né? Celestes, simbólicos. Então, blue, né? Blue é o quê? Né? Inclusive, blue no inglês tem um certo aspecto de tristeza. Também, né? Também. E o aspecto de ilusão, de fantasia. Né? De uma felicidade. E a red tem sempre esse aspecto de luta. Tem a ver com Marte, né? Tem a ver com guerra. Tem a ver com sangue. E não há como crescer sem sangrar.
Se você não está pronto para sangrar, meu amigo, você não vai crescer. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.